No capítulo 3, apresentaremos as estruturas utilizadas para a tomada de decisão e operações repetitivas, que são os comandos if, which, while, for e do. Mas antes de irmos direto aos códigos, precisamos aprender como comparar valores no matemática. Então vamos aqui clicar com o botão esquerdo abaixo do tópico 3.1 para inserir uma nova linha de código e vamos iniciar pela comparação de duas ou mais variáveis. Bom, a comparação de itens iguais é feita com dois símbolos de iguais. Isso significa que eu posso botar 2 é igual a 3 e ele vai me retornar falso. Se eu botar 2 é igual a 2, é verdadeiro. Então suponhamos que tenhamos uma variável x é igual a 2 e embaixo eu tenho a variável y é igual a 3. Vamos executar esse código para ele atribuir o valor a essas duas variáveis. E agora vamos realizar as comparações. Vamos lá. X é igual a y, resultado é falso. No caso de utilizarmos apenas um símbolo de igual, isso significa que nós estamos atribuindo um valor a alguma coisa e com os dois símbolos de iguais, significa que estamos comparando se o valor de um termo é igual ao valor de outro termo. Seguindo esse raciocínio, para avaliar se duas variáveis são diferentes, a gente utiliza o ponto de exclamação seguido do símbolo de igual. Então vamos lá. X é diferente de y? True. É verdadeiro. No caso de querermos saber se é maior ou igual, menor ou igual, nós podemos comparar se x é maior que y, resultado é falso. Se x é menor que y, resultado é true. Menor ou igual, se utiliza primeiro o símbolo de menor e depois o símbolo de igual. E de maior ou igual, símbolo de maior, seguido do símbolo de igual. A gente poderia também comparar três variáveis se quisesse. Na verdade, a gente pode comparar quantas variáveis a gente quiser. Então vamos setar aqui mais uma. Z é igual a 4. E agora vamos comparar se x é menor que y, que é menor que z, resultado é true. Se quiséssemos comparar se x é menor que y, porém y é maior que z, o resultado seria falso. Então vamos lá, pessoal. O comando if, ele testa se uma condição é verdadeira ou falsa. E se for verdadeira, retorna uma determinada resposta, e se for falsa, retorna uma outra determinada resposta. Por exemplo, vamos supor que a gente queira que nosso x seja um número randômico. E aí aqui eu vou utilizar a função randomInteger, onde ele vai me retornar um número randômico inteiro e entre parênteses eu coloco o intervalo que eu quero. Eu vou querer um intervalo entre 1 e 10. Então, aqui ele me dá x saiu 1, 1 de novo, 2, 7, 3, 8, 8, 9, 3. E agora vamos começar a introduzir o comando if. If, entre colchetes. Primeiro a gente vai utilizar o teste. Então vamos colocar aqui, se x
é maior que 5. Em caso verdadeiro, vai me retornar x ao quadrado. E em caso falso, vai me retornar x ao cubo. Então aqui a gente está com x de 3. Então ele vai ter que me retornar o valor de 3 ao cubo. E é o que aparece aqui, o resultado é 27. Caso alteremos o valor de x e agora ele saiu o valor de 9, aqui ele vai ter que me retornar o valor de x ao quadrado, porque 9 é maior que 5. O que vale a pena destacar aqui é que não há limite para o que vai acontecer caso seja verdadeiro ou falso. Poderíamos começar a escrever um outro código do tamanho que quiséssemos para cada uma das condições. Poderíamos também não colocar nada no caso do resultado falso do nosso teste. E nesse caso só apareceria a resposta da conta caso x fosse maior que 5. Então vamos supor que a gente não quer que aconteça nada se o resultado for falso. Então vamos aqui. 3, nesse caso aqui, o resultado vai ser falso. Já apaga a vírgula e ele não retorna nada. E aqui, como o resultado seria verdadeiro, ele retorna x ao quadrado. Existe ainda o comando which, onde testamos duas ou mais condições e é mostrado o primeiro resultado verdadeiro que é encontrado. No comando which, coloca-se em sequência o teste seguido do resultado caso seja verdadeiro, quantos testes quisermos fazer. Ou seja, poderíamos colocar aqui which, entre colchetes, primeiro teste, x é maior que 5, caso sim, retorne a frase, e aí vamos colocar uma frase como resposta, e toda a frase é interpretada como uma string, então ela deve ser colocada entre aspas. X é maior que 5. E aí, ao executar, ele me dá que a frase de x é maior que 5. Bom, vamos colocar aqui um segundo teste a ser realizado. X é menor que 8. E aí a gente coloca que x é menor que 8. Repare que ele continua dando somente a primeira frase, porque o comando which vai fazer os testes em sequência, porém ele para quando a primeira condição verdadeira é executada. Vamos supor que x, ao invés de ser um número randômico, seja igual a 3. Então, nesse caso, o primeiro teste é falso, porém o segundo teste é verdadeiro. Então, ao executar o comando, ele me retorna a resposta para o segundo caso, que x é menor que 8.